Para falar um pouco da minha trajetória, é assim, eu não cresci nos eventos, eu nasci nos eventos, é muito engraçado. Meu pai tinha uma editora, muitas feiras de negócios começam com uma editora, né, as pessoas não sabem disso. Talvez hoje não é mais assim, mas antigamente a pessoa tinha uma revista, dali ela fazia um congresso, um seminário que ia virar uma feira, assim que as feiras nascem. E meu pai tinha uma editora, minha mãe trabalhava com meu pai, trabalhava não, trabalha, porque até hoje os dois estão juntos e trabalhando juntos e casados. Minha mãe era o financeiro dele. E aí no primeiro ano, em 85, quando meu pai ia colocar a primeira feira em pé, minha mãe estava grávida e eu nasci literalmente na montagem da feira. Então, o meu pai estava no pavilhão com uma equipe pequena, a empresa ainda era pequena, minha mãe foi ajudar na montagem, sentiu ali, acho que é o momento, foi para o hospital, eu nasci. E aí eu tinha a família ajudou naquele momento, porque um bebê pequeno, minha mãe teve que voltar para o pavilhão, e aí a minha mãe lá em casa é uma brincadeira que todo mundo fala, que eu nunca mamei, porque também é óbvio, deixou a criança, voltou 3 dias depois, não deu tempo de eu mamar. Mas dali eu já fui para o pavilhão, então eu brinco que eu realmente nasci no pavilhão. Para a gente falar um pouquinho dessa evolução das feiras nos últimos 25 anos, que é mais ou menos o tempo que eu estou trabalhando nesse mercado, é muito curioso, porque muita gente fala assim, né, meus colegas profissionais, fazer feira hoje em dia é muito diferente do que fazer feira no começo dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80. É diferente porque as ferramentas mudaram, mas o propósito ele continua sendo o mesmo, que é você juntar quem quer vender de quem quer comprar. Então, como que você vai conseguir juntar essas pessoas naquela data que você planejou? Como que você vai atrair as pessoas? Talvez sim, as ferramentas tenham mudado um pouco, mas o conceito feira não mudou. Para aqueles que passaram a pandemia, né, como a gente passou, chegou a pandemia e foi um choque, porque obviamente toda a indústria sofreu, todos os setores de serviço, que é o que a gente faz, sofreu, mas é óbvio, quem faz feira sofreu muito, porque a gente vende diariamente aglomeração. Eu ligo para o meu cliente, eu falo, olha, você tem que estar na feira porque eu vou juntar X mil pessoas durante 3 dias, e aí você não podia vender aglomeração. Naquele momento surgiram 1 milhão assim, de opções e ferramentas digitais. A gente mesmo participou de várias. Você tinha um avatar, você entrava, você andava no pavilhão virtual, encontrava o cliente e todo mundo falava, muita gente falava, feira vai acabar. E eu falava, gente, não, feira não pode acabar, porque o ato de você estar ali, presencial, conversar, fazer um relacionamento, isso digitalmente você não faz da mesma forma, né? Ainda mais quando a gente fala, por exemplo, de uma feira industrial para comprar uma máquina, ou no nosso caso, uma feira de vinho. Como é que você vai fazer degustação dos vinhos online? Então eu acreditava muito nessa volta. E até teve um congresso que eu participei, que eu fiz um paralelo aqui, e as pessoas na hora olharam, depois deram risada, que é mais ou menos como o Tinder, né? Você tem a ferramenta digital para você começar uma promoção ali, no caso do Tinder da pessoa, tal, mas o ato tem que ser físico, então feira é igual. A ProWine São Paulo é um projeto que a gente já está indo para a quinta edição. Ela é uma feira B2B voltada para o mercado de vinhos e destilados. Hoje ela é a maior feira das Américas. Não tem feira no continente que seja maior e mais internacional que a ProWine São Paulo. Obviamente que eu brinco que eu tenho vários haters na internet, tá? Por ser uma feira profissional, as pessoas têm que se credenciar e elas têm que esperar a sua aprovação para visitar a feira. E aí, muitas vezes elas não conseguem essa aprovação, porque elas não conseguem comprovar que são profissionais do setor, e aí mandam mensagem, brigam comigo, me chamam da bruxa da ProWine, mas entender que o vinho, ele está no Brasil cada vez mais crescendo, ele está fazendo parte, né, da cultura do brasileiro, muito como um alimento mesmo, e as pessoas têm a curiosidade de ir à feira. Tem muito evento B2C legal de vinho, o nosso evento é B2B. Quando a gente traz isso para um hub de como fazer isso virar um pouco mais entretenimento, né? Um pouco mais a cultura. O legal é que a gente consegue promover ações de cultura da ProWine de São Paulo entre os profissionais. Então hoje, ainda bem, né, a gente conseguiu se consolidar, as pessoas ficam esperando a data da ProWine. Qualquer coisa que a gente lança, que a gente faz, tem uma adesão muito legal. A gente tem uma troca durante o ano inteiro com esse público que eu falo que é a nossa comunidade. É aquela comunidade que nos segue todos os dias, que a gente conversa. Eu mesmo sou muito participativa de ir nas plataformas sociais, conversar com o público. A gente toma pancada de tudo que é lado. Eu faço questão de responder e meu time sabe disso. O comentário pode ser bom, pode ser mais ou menos ou pode ser péssimo. Ele tem que ser respondido da melhor forma possível, da forma educada. De vez em quando, o não é não.
Não quer dizer que você é mal educado, é que pelas regras aquele não é o evento para a pessoa. Mas isso cria uma cultura e cria uma comunidade. Eu acho que o sucesso da feira é esse, é você ter esse domínio de presença com a comunidade, né? A comunidade ela vai seguindo você. E o único jeito de você ter isso é construindo junto. A gente escuta o que eles querem, a gente traz os nossos pontos e todo ano a gente vai construindo e mudando um pouquinho mais. Quando a gente começa a conversar, né, sobre essa relação do internacional para o Brasil e essa evolução também dos últimos 20 anos, eu já passei por algumas situações que são muito interessantes. Primeiro que o gringo, vamos apelidar de gringo, que não importa de onde ele vem, mas eu trabalho muito com Europa, ele mede muito o resultado que ele talvez terá no Brasil com o governo. A cada 4 anos eu tenho que me explicar por coisas que eu não fiz ou não escolhi, porque as pessoas perguntam, e perguntam muito. Quando tem a mudança de governo no Brasil, por exemplo, muda muito o apetite, né, internacional de investimento no Brasil. E esse é um desafio. Quando a gente pega uma feira como a ProWine São Paulo, mais de 70% dos expositores vêm de fora do Brasil. Então, realmente, a gente está falando de 1.400 vinícolas de 34 países. Então, você tem um choque, um impacto imediato. E a gente vai ali, né, com muita conversa, a gente vai contornando isso. De parte profissional, eu não trabalho só com vinho, eu trabalho muito em outras indústrias também, que vão sempre ter essa flutuação. Eu falo que tudo são ciclos, né? A gente é muito forte na indústria do plástico, por exemplo. Há 5 anos atrás, o plástico era o vilão da natureza, ia matar todo mundo. Aí vem uma pandemia onde tudo era embalado no plástico, a indústria voltou a subir, as pessoas voltaram a produzir mais, comprar máquina e teve um impacto direto no nosso evento. Mas essa parte toda do internacional, ela é muito ligada, eu acho que, com a política e também com o momento Brasil econômico, né? É óbvio que hoje a gente está gravando aqui em abril de 2025, a gente está vivendo um mês que vai ser histórico pelas mudanças dos Estados Unidos. Enquanto tem muita vinícola, voltando ao caso do vinho, que não quer ir aos Estados Unidos pela alta tarifa, elas têm que achar um outro consumidor, onde elas vão querer vir para o Brasil. Quando a gente fala de país importador nas Américas, os Estados Unidos é o maior maior importador e nós somos o segundo maior importador. Então, assim, nesse momento, para a ProWine São Paulo é muito bom, a gente está tendo muita demanda, mas não é o que vai acontecer em outras indústrias. Então, o legal de ter um portfólio diversificado é isso, você tem uma variação de uma indústria que acaba sobrepondo a outra. Falando na parte profissional, como que é essa interação com os meus gringos, que eu brinco, né, carinhosamente. Eu já trabalhei em empresa multinacional italiana e há muito tempo eu falo que eu tô casada com os alemães e continuarei casada com os alemães. O choque cultural, ele é grande e o choque cultural ainda por ser uma mulher que hoje já não tão nova, mas que foi muito nova, com responsabilidade, né, responsabilidades grandes no passado, existe sim um choque cultural. Eu acho que eu sempre naveguei muito bem nesses caminhos. Acho que o choque cultural ele vinha mais pela idade do que pelo gênero, mas talvez pelo posicionamento e também uma sorte de ser filha de quem eu sou, que já vinha um pouco mais com respeito, né, na minha direção. Mas o choque cultural ele existe e o que eu posso falar para as pessoas é que o choque cultural ele sempre vai existir. Ele existe dentro de casa, ele existe dentro do seu escritório, pessoas que vêm de formações diferentes, nem precisa ser de outro país. Cabe a gente estar aberto a se adaptar a esse choque e entender o outro. Né? Para mim, o choque ele para de existir quando você tem empatia em saber de onde vem o outro. Para falar de conexão real, eu acho que a gente tem que, né, lembrar que é presença. A presença ela não tem que ser física, muitas vezes, mas para você construir um relacionamento, para você ter uma conexão real, você tem que ser constante. Não adianta você achar, ainda mais para quem faz feira, né? Tem feiras, a gente tem uma feira de impressão, que é a maior feira de impressão do mundo, que é uma vez a cada 4 anos. Qual é a conexão que você constrói com alguém se você só encontrar essa pessoa uma vez a cada 4 anos? Né? As pessoas mudam de emprego, as pessoas mudam de indústria nesse tempo. Então, a constância faz você ter essa conexão. Eu não sei, talvez a gente senta aqui de novo para conversar daqui a 10 anos, eu não sei qual vai ser o impacto. Hoje eu vejo os jovens numa dedicação e numa conexão que acha que é real, mas muito online. Então, eu não sei o que esse balanço e o que essas novas tecnologias vão trazer para esses jovens daqui a 10, 15, 20 anos. Eu sou do tipo que gosto da conexão real. Então, assim, a constância ela é importante,
Você ter agenda, você lembrar, você mandar mensagem, você ligar para a pessoa, você conversar, você estar presente nos momentos importantes da outra pessoa. Isso eu estou falando da conexão de pessoas na vida pessoal, mas na vida profissional também é muito importante, né? Quando o seu cliente, vou dar um exemplo aqui, trabalhando muito com indústria, seu cliente vai abrir uma nova fábrica, e você fala, eu não tenho 2 horas para perder para ir na fábrica do cara para um coquetel. Vá, passe esse tempo ali, né? Dedique-se a isso, porque é isso que constrói. Para mim, o que mais constrói conexão é a experiência. Quando eu pego meus expositores e viajo e fico com eles uma semana aprontando pelo mundo, porque eu falo que a gente apronta, a gente vai, trabalha, se diverte, conhece, o que a gente não faz é dormir. Quando você volta, foi feito um elo de conexão. Não tem como não ser feito, porque você viveu, você compartilhou experiências com aquela pessoa. Isso é muito importante. Eu ainda sou muito old school, assim, old school. Eu tenho tudo ali no meu computador, agenda, nananana, mas eu tenho agenda de papel. Eu mando carta de Natal. As pessoas dão risada. A minha vizinha mesmo, eu deixo um mini panetone com cartão. Ela me mandou uma mensagem e falou: Nossa, faz anos que eu não recebo um cartão de alguém. Então, acho que esses pequenos detalhes fazem a diferença para manter conexões. Quando a gente fala, né, no meu setor de atuação, não é um único setor, nós temos vários setores. Hoje a gente trabalha muito forte com vinhos e destilados, com a indústria de plástico, com a indústria gráfica, com a indústria de embalagem, com a indústria de vidro, com a indústria médica hospitalar, reabilitação, deixa eu lembrar que é tanta coisa, mineração. E aí as pessoas acham que eu sou especialista em tudo. Gente, eu não sou especialista em nada, nada. Vou brincar que do vinho talvez eu seja um pouquinho a mais, mas aí porque é um gosto pessoal, né? Mas, por exemplo, como que eu ia colocar na minha vida, no dia a dia, a mineração, explosivo? São coisas que não tem como a gente encaixar. Mas eu brinco no escritório que eu sou tanto profissional do vinho quanto da saúde, o que eu gosto de ser médica. Mas falando sério, é muito difícil você acompanhar todas as mudanças de todas essas indústrias, sendo mercados tão diversos que muitas vezes não se complementam, né? Como fazer isso? Tendo os parceiros corretos. Não adianta eu achar e falar, eu vou ser especialista no setor de vidro, eu vou ser especialista em embalagem, eu vou ser especialista em impressão. Eu não vou ser especialista em nada. Eu tenho que escutar quem vive no mercado todos os dias e ali juntos, como a gente já falou um pouco aqui de conexão, então juntos com a conexão que a gente tem, com o dia a dia que a gente consegue construir um evento que vá atender a necessidade do mercado, né? Eu brinco que eu tenho vários maridos, porque, por exemplo, o meu sócio na feira de vinho, eu falo que ele é meu marido empresarial. Ele vive o setor de vinho todos os dias. Então ele sabe o que está acontecendo, ele sabe os problemas de imposto, ele sabe o problema de contrabando, ele sabe se a indústria está sofrendo, se não está, se está importando menos, se está importando mais, de quais países. E essa troca constante faz juntos a gente ter ideias de como fazer um melhor evento. Para a gente falar um pouquinho do setor de eventos no Brasil, comparando ele, né, com o resto do mundo, e eu tenho a oportunidade de conhecer feiras em vários lugares, eu viajo todo mês, não só para a Europa, mas eu vejo em todos os lugares, sempre tem essa reflexão, né? Como o Brasil se posiciona comparado com países que a gente poderia falar que começaram antes também fazer feira, né? É muito fácil também falar, o Brasil ainda está atrás de outros países da Europa. A gente começou depois também, a gente também está aprendendo. Mas eu acho que tem algumas diferenças que no Brasil já tem melhorado muito. Eu acho que os últimos 10 anos foi de evolução. Mas uma das coisas que eu poderia citar aqui, por exemplo, é a infraestrutura. Quando você chega num pavilhão no Brasil, tem muitas coisas ali que não estão prontas. Quem faz é o promotor. Quando você chega num pavilhão na Europa, eu brinco que é a Disney, né? O metrô para dentro do pavilhão, você não pega chuva, a torre do estacionamento, a catraca. Então, assim, aqui a gente tem muita coisa ainda para melhorar. De novo, já melhorou, já existe uma evolução, mas ainda tem uma evolução que precisa acontecer. Ao mesmo tempo, uma parte política. Infelizmente, o nosso setor, eu não vou, é muito fácil, né? Eu sempre falo isso, as pessoas culpam o político. Ah, o político não fez isso por mim, o governo não fez isso por mim. Não, o nosso setor, os setores de quem organiza feiras e congressos profissionais, tá? Nós nunca nos unimos para mostrar a nossa força para o setor público. Nós começamos a fazer isso na pandemia por uma necessidade. Então, assim, a gente está bem atrasado. É uma questão. Todo mundo se revoltava e falava assim: ah, por que que o shopping center abriu e feira não abriu, sendo que é o mesmo conceito? A gente tem um monte de lojinha e as pessoas vão comprar. Porque talvez o setor e o lobby do setor de shopping center acontecia há muito mais tempo do que o nosso. Então, nós nunca mostramos a nossa importância para o governo. Agora nós estamos começando a mostrar isso. E falta essa iniciativa do apoio público às feiras. Isso é no Brasil inteiro. De novo, quando você vai para a Europa, como você justifica? O governo
a empresa de transporte público se juntar com o promotor. Quando você fala com uma feira como a Drupa, por exemplo, a Drupa recebe 260 mil visitantes em 8 dias. Essas pessoas, primeiro que a cidade fica um inferno, né? Quem mora lá odeia a gente gosta, porque são 8 dias maravilhosos. Mas as pessoas vão de metrô. A pessoa que tem um crachá não paga o metrô. Por quê? Porque ali tem o entendimento que esse turista ele vem para a cidade, ele vai gastar bem, porque ele vai para a Drupa uma vez a cada 4 anos, ele vai nos restaurantes, ele vai ficar num bom hotel, ele vai pagar táxi, ele vai... Então, o que fazer para deixar a vida dele fácil? A cidade, conversando junto com o organizador, com o promotor, conseguem achar soluções para que a viagem dele seja muito agradável e ele volte daqui a 4 anos. Aqui a gente tem uma dificuldade. A gente faz uma feira, a CT vai e interdita a nossa própria entrada no pavilhão. Não consegue fazer esse cálculo de quanto que tem que pagar, quanto que movimenta. Então ainda existe, eu acho que com a parte de infraestrutura, eu diria que nós evoluímos muito, com a parte pública a gente ainda está engatinhando. Mas nós vamos chegar lá. Não é uma culpa deles, eu acho que é uma culpa nossa. Já está muito mais aberta, essa escuta já está muito mais aberta e a gente vai evoluindo. Brasil hoje é hub da América do Sul. As maiores feiras de qualquer indústria, tirando mineração que ainda é no Chile, mas de qualquer indústria acontecem no Brasil, em lugares diferentes. E toda essa América do Sul vem comprar no Brasil. Algumas feiras já são hub, como a ProWine, né? Eu tenho que falar porque é minha, mas da América toda. Então é isso, a gente está melhorando, o Brasil tem grande potencial, nós somos o maior país, né, da América do Sul e a gente tem a competência para chegar lá, é só trabalhar mais um pouquinho. Quando a gente fala de talentos para o setor de eventos, né, muita gente fala que eu sou conhecida por formar profissionais. Eu não pego profissional que trabalhe em outros organizadores de feira. É verdade. Isso é muito, muito verdade. Eu não gosto de... A pessoa manda o currículo e fala, eu trabalhei 10 anos no organizador X, 20 anos no organizador Y. Eu falo, parabéns, seu currículo é ótimo, você vai achar um emprego, mas não vai ser comigo. Eu acho que vem um pouco do histórico do meu pai. Meu pai formou muita gente. E acho que é um pouquinho também meu de ver a evolução daquela pessoa. Em 10 anos que eu sou dona da minha empresa e os 10 anos anteriores que eu prestava serviço, já são 21 anos trabalhando nisso, eu tive um único funcionário que veio de um outro organizador enorme e não deu certo. Eu não sei, eu acho que eu não gosto de pegar pessoas com vícios. Eu gosto de pegar um talento que queira trabalhar e aí eu dou todo o suporte que eu posso dar para treinar aquela pessoa. Algumas vezes ajudando na capacitação da pessoa, algumas vezes dando mentoria, algumas vezes deixando a pessoa quebrar a cara, porque eu também não tenho esse tempo todo disponível, mas eu ainda acredito que formação é, assim, o melhor caminho. A gente tem, obviamente, um mercado deficiente, ninguém faz faculdade de eventos, né? Tem até alguns cursos, mas as pessoas não se preparam para isso. A maioria das pessoas que hoje trabalham comigo nunca tinham trabalhado com evento, trabalhavam em outra área, amam trabalhar com evento e nunca mais vão embora. Eu falo que a pessoa que começa a trabalhar num lugar de eventos, deu 90 dias, se ela fica pro resto da vida. Em 30 você já sabe que não vai ficar, porque é uma loucura, é uma adrenalina que você um dia está tranquilo, outro dia a casa cai. Mas se você perguntar para mim quais são as competências que um profissional de eventos tem que ter, eu acho que, obviamente, como tudo, a pessoa tem que ser organizada, mas isso é para qualquer trabalho. Tem que ser organizada, tem que ser dedicada, mas no nosso caso a pessoa tem que ser curiosa. Essa é a palavra. Vá visitar eventos, vai ver o que os outros fazem, aprende o que fazer, o que não fazer e traz essa experiência. E aí, quando eu falo isso, eu tenho alguns funcionários que falam, para que eu vou sábado no evento, ficar na fila e não sei o quê, essa experiência não vai me servir para nada, não é do setor. Pode não te servir hoje, mas com certeza vai te servir amanhã. Quando eu falo para alguém se capacitar, não pense que você está se capacitando para a empresa, você está se capacitando para você. Você não sabe o dia de amanhã e aonde você vai poder aplicar o que você aprendeu. Falando um pouco da minha trajetória, né? Eu sou CEO da minha empresa. Eu brinco que eu visto alguns chapéus diferentes. Eu sou CEO da minha empresa aqui no Brasil. Eu represento um grupo alemão que é um dos maiores organizadores de feira do mundo aqui no Brasil. E eu sou funcionária, então eu estou trabalhando dos dois lados. Eu sou funcionária de uma empresa do Rio de Janeiro que chama Dream Factory, que é muito conhecida em fazer grandes eventos de entretenimento, né? O que eu ocupo lá? Eu ocupo uma cadeira de head de feiras e negócios. É muito legal, tem 2 anos que eu estou vivendo essa experiência, são mundos e realidades completamente diferentes. Eu brinco que de vez em quando eu me estresso muito com o meu jeito paulista, e aí eu já adquiri alguns hábitos cariocas, e essa fusão tem dado certo e é muito legal.
Eles são muito especialistas em entretenimento e eu aprendo todo dia com eles do entretenimento, da questão de legislação, do corre que é você fazer, por exemplo, um grande festival. Mas nós temos na casa projetos de feira e aí eu acho que esse mix dá eventos únicos, porque a gente tem a parte de feiras de negócios juntada com essa criatividade do entretenimento. Eu tenho aprendido bastante com essa experiência. Eu brinco que de vez em quando não é fácil, a ponte aérea te deixa maluca, porque é a ponte aérea com o Rio, a ponte aérea com a Alemanha, mas no final do dia agrega muito, tanto como profissional, mas como experiência de vida. Vamos falar um pouquinho de Messe Düsseldorf, né? É um dos maiores grupos do mundo, organizadores de feira. Hoje é uma empresa que tem mais de 1.000 funcionários. Headquarters está em Düsseldorf, né? Na Alemanha, fica 1 hora de Frankfurt de trem. Mas tem escritórios de 71 países do mundo. Nós somos um desses escritórios. São 7 daughter companies e o resto são, como eu, representantes com contratos de exclusividade para representar naquele território. Hoje eu já estou com esse casamento com a Messi, já tem 11 anos, mas nosso namoro começou antes. Eu trabalho, na verdade, com eles há 18 anos em alguns setores. Quando eu trabalhava ainda na empresa do meu pai, eles eram sócios em uma operação e eu liderava um pouco esse relacionamento internacional com eles. Quando eu saio da empresa do meu pai, por uma série de fatores que aconteceram, eu saí da empresa do meu pai e aí veio o convite. Você não quer ser o escritório da Messe Düsseldorf no Brasil? E naquele momento eu achei que eu ia ser daughter company e eu acho que por muitos anos eu queria ser daughter company. Eu queria ser uma funcionária do grupo. E eu era, na verdade, dona, com um contrato de representação, podendo virar uma daughter company. Bom, 11 anos se passaram, eu continuo sendo dona da minha empresa, continuo com o contrato de representação e hoje nós desenvolvemos juntos produtos onde nós também somos sócios. Então, para você ver, né, tanto a evolução da profissional, mas a evolução do relacionamento, eu acho que hoje eu estou no melhor cenário por ter essa relação estável. É um casamento muito estável. Eu vou para a Alemanha 9, 10 vezes por ano, depende do ano. Eu sou apaixonada por todos os meus produtos. Eu vendo meus produtos, muitas vezes a pessoa fica olhando e fala: Meu Deus do céu, o que que ela gosta tanto de vidro, de plástico, de embalagem? Eu falo: Não, porque eu gosto, porque as feiras têm resultado e porque elas são muito legais. E é você viver um pouco. Eu acho que o casamento talvez dê certo porque a gente não cai na mesmice, né? A gente tá. Nós temos números muito expressivos do Brasil. Tem muito organizador que está no Brasil e que não leva o fluxo que nós levamos para Düsseldorf nas feiras, né? E quando as pessoas pensam assim, quantos vocês levam? Uma Drupa, por exemplo, leva 8.000 brasileiros para lá. É muita coisa. Tem feira no Brasil que não tem essa quantidade de visitantes, né? Uma Interpac leva brasileiro. E é um trabalho que é feito pelo nosso escritório. Então, assim, eu sou apaixonada pela empresa, amo de paixão. Eu nem falo muito o nome da minha empresa, falo muito mais Messe Düsseldorf do que M Brasil, mas porque é um relacionamento estável e construído. E assim, eu sempre falo isso, trabalhar com alemão é dormir tranquilo à noite, porque eles são consistentes. As pessoas ficam anos e anos e anos na empresa, se aposentam na empresa, e isso é legal, você trabalhar com consistência, porque todo o resto já é tanta adrenalina, né, que eu preciso desse relacionamento estável para continuar. Muita gente me pergunta como é ser mulher no setor de eventos. É a pergunta que eu mais recebo. Quando eu estava grávida, então, foi assim, me chamavam para ir em painéis, falar em palestra, tudo assim, como se aparentemente amanhã eu não ia ter mais carreira, né. Eu não sou familiar, eu também já tive portas abertas. Eu acho que muitas vezes eu passei por situações da minha vida por causa da idade, não pelo gênero. Não quer dizer que eu não passe pelo gênero. Dependendo da indústria que a gente trabalha, e aqui eu já falei várias indústrias que a gente trabalha, mas não falei toda a parte metal mecânica, quando a gente fala de fios e cabos, de tubo metálico, a indústria de oil and gas, são indústrias muito, muito machistas, né?
E óbvio que existe preconceito, ainda mais quando você põe na mesa, por exemplo, 10 industriais, todos mais cabeça branca, que a gente chama no mercado, e aí chega eu, peruona, né, toda assim, nunca uso preto, hoje eu tô usando preto, mas nunca tô, sempre tô colorida, de salto, eles olham e falam, peraí, agora eu já tô mais madura, não fala tanto, mas quando eu era nova falava. Se tem uma coisa que eu posso dar de dica, o sistema ele existe. Infelizmente, nós vivemos num mundo patriarcal e isso tá aí. Vamos demorar gerações e gerações para mudar isso. Se a gente for contra o sistema, na minha opinião, eu sei que tem muita gente que vai contra o sistema, que usa agressividade, que grita, que esperneia. Eu não vou fazer isso. E pelo menos a minha tática tem funcionado. Eu vou pensar sempre como que eu faço para trazer essas pessoas para perto de mim. Então, eu vou dar um exemplo. Semana passada, eu fiz um almoço para esse perfil. Eu era a única mulher da mesa. Perfil de industrial, mais velho, homens. Levei meu pai comigo. Ele sentou do meu lado. E aí, eu vou deixar ele começar a falar, ele vai contar alguma história, tal, e eu não combino com ele o game não, porque eu sei que ele vai fazer isso. E depois eu vou falar. E assim eu vou fazendo. No setor de vinhos e bebidas, o meu sócio é homem, ele não é cabeça branca, mas ele já é mais velho, e quando eu preciso, eu combino com ele. Eu falo, olha, eu preciso dessa ajuda com essa pessoa. Isso é natural, vão ter pessoas que vão me olhar torto por eu ser mulher, mas também vão ter pessoas que vão olhar um homem também torto, e vão ter pessoas que vão olhar um gay torto. Isso é natural do sistema, como eu tenho certeza que eu também já devo ter olhado para alguém de forma torta. Cabe àquela pessoa que está naquela posição pensar numa estratégia de como trazer aquelas pessoas para o seu lado. E depois que traz a pessoa para o seu lado, eu acho que você não precisa mais enfrentar essa barreira. Ah, Malu, mas não tem gente que vai a vida inteira, né? Aquele cabeça branca que a vida inteira vai maltratar a mulher? Talvez vá, mas aí talvez eu não queira fazer negócio com ele, né? Eu acho que é você avaliar, estar segura, né? Qual é a sua estratégia, o que você pode entregar. E se aquilo não der certo, é porque não era para ser para você aquilo. Eu ainda sou nova, né, mas, essa pergunta eu me faço todos os dias: "Qual é o legado que eu quero deixar para a indústria?". Na minha família eu tenho isso muito claro, é criar bem meu filho, é deixar ele bem preparado para a vida. E para a indústria, qual é o legado que eu quero deixar? Essa pergunta é muito difícil, muito. Porque a gente fala muito sobre transformação, que é uma coisa que eu não acredito no setor de feiras e congresso, eu acho que é o que eu sempre falo, a gente continua na mesma base. Eu acho que eu já deixo um legado na vida das pessoas com quem trabalham comigo. Eu acho que esse é o maior legado que eu posso deixar. Tem profissionais que trabalham comigo que aproveitam as oportunidades, e aí a gente está falando da coisa mais simples, que é você pegar um funcionário que nem passaporte tem e levar ele para fora do Brasil. Essa experiência, se ele souber aproveitar, fica para o resto da vida com ele e ele vai querer mais, né? É você pegar um profissional que trabalha com você e ajudar ele na formação dele. É você pegar uma funcionária que talvez trabalhe com você e ela não teve aquelas condições de ser uma mulher mais independente, mais forte, e você ajudar ela a se transformar nessa mulher que ela gostaria de ser, mas não teve as ferramentas. Então, eu acho que o maior legado que eu já tenho deixado, já são 21 anos trabalhando, é transformar a vida de pessoas. Ah, Malu, você é maravilhosa, transforma a vida de todo mundo. Não transforma a vida de todo mundo, né? Para transformar a vida de alguém, primeiro a pessoa tem que estar aberta para isso. Não é todo mundo que está aberto para isso, ou não é todo mundo que está naquele momento de ter essa troca. Também existem momentos. Tem um funcionário que foi embora da empresa brigado, tem um funcionário que me odeia, tem funcionário que fez foto minha com chifrinho. Tudo já aconteceu na minha vida. Mas aqueles poucos que eu consigo mudar a vida daquela pessoa, com certeza é o maior legado que eu posso deixar. Falar das minhas paixões é difícil. Eu amo vinho. Eu tenho coisas que são paixões, eu acho que tem coisas que são mais do que manias. Eu acho que eu faço terapia, tá? Não se preocupem. Mas eu amo vinho. Eu sou a louca da Fórmula 1. Literalmente, eu não perco uma corrida. Todos os anos eu assisto uma corrida fora do Brasil. O ano passado eu fui a Suzuka, em Tóquio, que era um lugar, no Japão, que era uma coisa que eu queria muito conhecer, porque Suzuka é, né, uma corrida muito antiga. Esse ano eu vou para Miami. Todo ano eu vejo uma corrida fora. Mas eu sou a louca, não perco uma corrida. Eu posso estar em montagem no pavilhão, que eu sou assinante da Fórmula 1, obviamente. Eu estou ali, aqui, ó, olhando a montagem e olhando a corrida. Então, acho que isso seria uma paixão. E eu tenho uma mania que eu vou contar, porque eu acho que é um momento aqui de descontração. Eu sou a louca da organização e da limpeza. Se você abrir um armário meu, vai estar tudo milimetricamente organizado. Caiu uma gota no chão, eu limpo. Todo mundo fala, meu marido fala, meu filho fala: meu Deus, não pode ter um cabelo no chão. Eu sou a louca. Tem um lado ali que é um pouco exaustivo, mas tem um lado legal que é, né, viver com tudo organizado. Acho que tem um pouco, né? Eu falei muito do meu pai aqui, mas acho que essa é uma coisa que eu peguei bem da minha mãe. Você entra na casa da minha mãe, não pode nem lavar a mão na pia, porque não pode ter água na pia. É desse nível.